Olá, seja bem-vindo à aula de trigonometria na circunferência. Estamos na aula 2, referente a seno. Bem, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos relembrar um assunto importante que é a tabela trigonométrica referente aos ângulos notáveis agudos, os ângulos 30, 45 e 60 graus, que você pode observar aqui na tela, também estão em radianos. Bem, você tem aqui a linha dos senos, cossenos e tangentes. Lembra como é que você completava essa tabelinha? Basta você cantar aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembrou, né? Então vamos começar a completar aqui. Veja só. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. A raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Lembrou? Só que para nós, nessa videoaula, vai interessar mais a linha dos senos. Então nós vamos relembrar um pouco esses detalhes nos próximos slides. Na videoaula 1, você percebeu o seguinte, que se você tiver um ângulo alfa delimitado por um arco AP, ou seja, de extremidade P, se você quer calcular o seno desse ângulo ou desse arco, basta fazer a projeção do ponto P, ou seja, a sua extremidade final, em cima do eixo Y, e você terá calculado o valor do seno desse arco. Trocando em miúdos, significa o seguinte, que a partir de agora, o eixo Y será para nós um eixo que nós vamos chamar de eixo dos senos. Ou seja, ele será para nós como se fosse uma régua para medir senos. Basta que a gente faça a projeção em cima do eixo Y, do ponto final do arco, e vamos ter calculado o seu valor de seno. Nós estamos acostumados com valores de senos como meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e eles são interessantes de serem localizados aqui no arco. Como que você vai fazer? Observe o seguinte. Da maneira como você fazia lá na tabela, você fazia 1, 2, 3. Você vai fazer isso aqui também. Ó. Observe que nesse ponto você tem o valor zero. De agora em diante, no eixo Y você vai ter ó, 1, 2, 3. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Veja aqui nessa tabela do lado direito os valores aproximados de raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Você percebe que você estava aqui no ponto zero, depois meio, depois raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7, e raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86. E você percebeu que como chega no valor máximo aqui 1? Ou seja, qualquer arco que eu tiver no ciclo trigonométrico, eu vou perceber assim que o valor máximo que eu vou pegar para seno será o valor 1. Por outro lado, aqui na parte de baixo do eixo Y, vejo que o valor mínimo será o menos 1. E da mesma maneira que eu fiz o 1, 2, 3 aqui na parte positiva, posso fazer aqui também na parte negativa. 1, 2, 3, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2, só que tem um detalhe. Agora eu estou na parte negativa, então eu tenho menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Mas veja um detalhe importante que eu quero que vocês notem aqui. Ó. Se eu estiver no primeiro quadrante, qualquer projeção que eu fizer sobre o eixo Y darão valores positivos. Se eu estiver no segundo quadrante, a mesma coisa. Quando eu faço a projeção em cima do eixo Y, eu caio em valores positivos. Se eu estiver no terceiro quadrante, faço a projeção em cima do eixo Y, encontro valores negativos para senos. E o mesmo se dá aqui no quarto quadrante. Mas em qualquer uma das situações, qualquer arco que eu tiver, independentemente de que lugar da circunferência eu estiver, na melhor das hipóteses, eu vou ter uma projeção em cima do maior valor possível, que é o valor 1, como você pode notar aqui. Ó. Na melhor das hipóteses, a projeção que eu terei aqui será um valor 1 no máximo. Na pior das hipóteses, teria uma projeção em cima do valor menos 1. O que isso significa para nós? Que qualquer valor
de seno que eu tiver, ele tem um limite para qualquer ângulo alfa que eu tiver. Ele nunca vai passar do 1 e nunca vai ser menor que o menos 1. Ou seja, qualquer valor de seno será limitado no máximo pelo 1 e no mínimo pelo menos 1. Ou seja, trocando em miúdos, não existe seno maior que 1 e não existe seno menor que menos 1. Por exemplo, não existe ângulo com seno igual a 2 ou ângulo com seno igual a menos 2. O valor máximo possível para o seno 1 e o valor mínimo menos 1. No próximo slide, nós vamos ver esses senos relacionados aos ângulos mais importantes, os ângulos notáveis. Então vamos me ajudar aqui a completar o eixo Y aqui com os valores de seno principais. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Agora na parte negativa. 1, 2, 3. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Só que é claro que aqui nós estamos na parte negativa. Agora eu quero que vocês me ajudem a completar o ciclo trigonométrico com todos os ângulos. Então, inicialmente aqui no ponto 0 temos o ângulo 0 graus, depois 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 135 graus, 150 graus, 180 graus, 210 graus, 225 graus, 240 graus, 270 graus, 300 graus, 315 graus, 330 graus e terminamos a volta completa aqui com o 360 graus. E agora como é que a gente vai fazer a projeção dos senos aqui? Observe que para cada ângulo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o ângulo que nós temos, o ponto dele, e fazer a projeção aqui no eixo Y. Por exemplo, eu estou aqui no 30 graus. Quando eu faço a projeção aqui, olha em que valor que eu caio. Meio. 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Mas vamos começar do início. Olha o ângulo 0. O ângulo 0, quando eu faço a projeção aqui no eixo Y, se você notar, quando eu faço a projeção, olha que valor que eu caio do eixo Y. Caio no valor 0. Então, seno de 0, 0. Seno de 30 graus, olha a projeção onde dá. Meio. Seno de 45 graus, olha onde a projeção vem. A raiz de 2 sobre 2. Projeção dos 60 graus, olha. Raiz de 3 sobre 2. Projeção do 90 graus. Aqui é um caso interessante, porque quando eu vou projetar o 90 graus no eixo Y, ele já está em cima do eixo Y. E ele está em cima de qual valor? Do valor 1. Então, seno de 90 graus, 1. Agora, chegamos no segundo quadrante. Quando eu estou aqui em cima dos 120 graus, eu tenho que fazer a projeção, mas a projeção ela é feita para o lado direito. Olha onde eu caio. No mesmo seno dos 60 graus, ou seja, raiz de 3 sobre 2. 135 graus. Olha a projeção. Raiz de 2 sobre 2. Olha o 150. Mesma projeção que o 30 graus. Ou seja, meio. O 180 graus. O 180 graus é o mesmo caso do 0 graus, porque quando eu faço a projeção, olha onde eu caio. Eu caio no valor 0. Agora já estou no terceiro quadrante. Agora chegou um ponto importante. Quando eu fizer a projeção do 210 graus, olha em que valor que eu caio. Menos meio. 225 graus, olha a projeção. Menos raiz de 2 sobre 2. Olha o 240 graus. Projeção menos raiz de 3 sobre 2. Olha o 270. É um caso parecido com o do 90 graus.
Quando ele vai projetar no eixo y, ele já está em cima do eixo y. Então, ele já cai exatamente em cima do valor menos 1. O 300 graus, quando ele é projetado, tem que ir para o lado esquerdo. Olha o valor que dá. Raiz de 3 sobre 2. Aliás, menos raiz de 3 sobre 2. 315 graus, olha a projeção. Menos raiz de 2. Vamos apagar aqui um pouquinho. Menos raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. 330 graus, olha a projeção. Menos meio. E por último, você chega aqui no 360 graus, que ocupa a mesma posição que o 0 graus. Portanto, ele tem o mesmo seno. Quando eu fizer a projeção, também cairá em cima do valor zero. Veja então como você pode completar o ciclo trigonométrico todo, de cada ângulo dos principais que você tiver. Você vai fazer a projeção sobre o eixo y e nos valores que eles forem projetados em cima do eixo y, você vai ter conseguido calcular o valor de cada seno. Agora um detalhe importante, precisa decorar todo o ciclo trigonométrico? Não precisa. Por quê? Você precisa saber apenas do 30 graus, do 45 graus e do 60 graus. Por quê? Porque todos os outros são, por assim dizer, parte da família deles, por causa das simetrias. Existe a família do 30 graus, por exemplo. Quem faz parte da família do 30 graus? 30 graus, 150 graus, 210 graus e 330. Todos eles têm informações similares. Ora com o mesmo valor, meio, ou ora com o valor menos meio. Veja a família do 45 graus. Quem faz parte dela? O 135 graus, o 225 graus e o 315 graus. Todos eles dão valor ou raiz de 2 sobre 2 positivo, ou menos raiz de 2 sobre 2, mas fazem parte do mesmo retângulo de simetria. E quem faz parte da família dos 60 graus? 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Todos eles têm senos ou raiz de 3 sobre 2 positivo, ou menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, basta que você lembre das informações do 30, do 45 e do 60 e você consegue concluir todo o ciclo, certo? Fica um abraço e até a próxima aula, onde nós vamos resolver alguns exercícios sobre seno.